Queridos, nós estamos no domingo dentro da oitava de Natal, que se estende até o dia 1º de janeiro. E no domingo dentro da oitava de Natal, a igreja sempre celebra a festa da Sagrada Família de Nazaré. Contemplando o presépio, nós somos convidados pela igreja neste domingo a contemplar o modelo de família que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, nos entregou. Bem verdade, minha gente, que nós vemos ao longo de séculos e séculos, até mesmo de milênios e milênios, que existiram muitos modos de estruturas sociais e familiares, e ainda hoje nós vemos muita coisa estranha aos nossos olhos. Mas Deus, Ele escolheu um modo de estrutura social familiar, e foi neste modelo, nessa estrutura, que Ele fez nascer o seu Filho eterno, né? Nós podemos olhar a própria história bíblica, a história da salvação. Abraão, milênios antes de Cristo, séculos e séculos, Abraão vivia esse modelo familiar? Sim ou não? Não. Abraão era poligâmico, vivia numa estrutura social poligâmica. Deus o chama e começa lá em Abraão uma história de lapidação, uma história de remodelar, uma história de se tornar aquilo que era a vontade de Deus. Lá em Abraão, Deus o chama: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. E nesse sair de Abraão, que ele disse sim a Deus, Deus foi modelando Abraão, não somente ele, mas a sua descendência patriarcal, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, o novo povo de Israel que se tornou reino. Depois, séculos e séculos, olha quanto tempo Deus demorou para chegar ao que ele queria. E quando chegou na plenitude dos tempos, este modelo e estrutura sociofamiliar, aí Deus colocou e fez nascer seu filho. Nada é à toa, minha gente. Hoje em dia a gente vê tantas coisas por aí, e pessoas que querem, né, é claro que por detrás tem a bendita ideologia demoníaca que quer desmistificar a estrutura familiar pensada por Deus. Não foi eu, não é você quem diz, foi Deus. Deus escolheu esse modo de ser família para nos mostrar o seu projeto para a sociedade humana, né? Então esse é o primeiro ponto que a liturgia de hoje nos mostra e nos convida a refletir, porque às vezes a gente vai vendo tanta rede social, tanta televisão e tantas coisas, a gente vai entrando num relativismo e esquecendo do projeto de Deus, né? O projeto de Deus é isso daqui, o projeto de Deus. Outra coisa que a liturgia de hoje nos mostra, nós ouvimos esse evangelho, né? No 25 de dezembro Jesus nasce, e hoje no evangelho de hoje Jesus já cresceu, já tem 12 anos de idade no evangelho de hoje. Aliás, os evangelhos não mostram, é a única passagem que o evangelista mostra a infância, né, de Jesus. Depois não se mostra mais nada da infância de Jesus, né? Então o que acontece no evangelho de hoje? O segundo ensinamento, além desse que é a vontade de Deus, é a família, é a obediência a Deus, né? Qualquer instituição humana que não estiver sob o temor e a obediência a Deus, não vigora, não prospera e não subsiste. Casamentos, famílias, profissões, sonhos, projetos diversos, relacionamentos interpessoais não prosperam se não estiver debaixo daquilo que é eterno, que é Deus, né? Por isso nós vemos a figura de José e de Maria, pais que eram obedientes a Deus juntos, né? Ao testemunho
dessa obediência está no fato de eles irem a Jerusalém, né? Se nós pegarmos a Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículo 14 em diante, nós vemos lá que Deus coloca um mandamento: todo judeu deveria ir para Jerusalém ao menos 3 vezes no ano, né? As 3 festas importantes, 2 festas da primavera e uma festa do outono. A festa da Páscoa principal, o Pessah, a festa de Pentecostes, que se chamava Shavuot, né? Que também era na primavera, e a festa do outono, que se chamava festa das tendas ou dos tabernáculos, que se chamava em hebraico Sukkot, né? Nesses 3 momentos eles deviam ir para Jerusalém. E nós vemos o evangelho de hoje que eles estão na festa da Páscoa, né? É muito interessante que aqui eles vão vivenciar desde o nascimento de Jesus, né? Desde a infância, eles vão vivenciar a experiência do sepulcro, da perda, da ausência, não é? Ora, nós vemos que Jesus, ele ficou em Jerusalém e os pais foram embora sem perceber. E depois ficaram quanto tempo para encontrar com Jesus? 3 dias. Aqui José e Maria já estão sendo provados, né, naquilo que Maria vai viver 30, um pouco menos de 20 anos depois, quando ele vai subir para o Calvário e sendo depositado no sepulcro, também fica 3 dias longe de sua mãe. Aqui ela já está experimentando as perdas da vida, né? Já está experimentando o sofrimento, né? E ela dá testemunho junto de seu esposo José de serenidade, de tranquilidade, mesmo diante da angústia, do desespero, da preocupação, ela dá testemunho de serenidade. Olha só, quando ela encontra Jesus depois de 3 dias, o texto do Evangelho diz que eles ficaram admirados, né? Será que seriam esses os nossos sentimentos se acontecesse conosco essa experiência? Nós vemos a figura de Maria, uma figura e também José, de perfeito equilíbrio humano, né? Hoje nós celebramos um 7º dia, né? Diante de um momento tão difícil de perda, será que nós nos mantemos em Deus fortes, vigorosos, serenos, né? Como a Virgem Maria e São José assim o fizeram? É um testemunho para nós. O primeiro testemunho deles é de obediência. Eles iam para Jerusalém cumprir a obrigação, o preceito religioso, e levavam seus filhos. Levava seu filho. Quantos anos Jesus tinha? 12. Às vezes a gente lê a Bíblia com os nossos olhares contemporâneos, né? E alguns sociólogos dizem pós-contemporâneos. Isso é uma injustiça com o texto bíblico, porque o escritor viveu há mais de 2000 anos atrás. Era outro modo de viver, né? O que significa 12 aqui? 12 anos no tempo bíblico, mais ou menos 13, 12 anos, é o que para nós hoje são os 18 e 21 anos, né? A criança atinge, que não é mais criança para um judeu da época de Jesus, ela atinge uma maioridade, uma responsabilidade social e religiosa. Inclusive existe, né, um rito, né, uma celebração que se chamava Bar Mitzvah no hebraico. Bar é filho. Lembra do evangelho do Bar Timeu, filho de Timeu, lembra? Bar Mitzvah. Mitzvah é mandamento. Uma celebração que se chamava em hebraico Bar Mitzvah, filho do mandamento. O jovem, ele era admitido no templo, né, e se celebrava aquele rito para dizer publicamente que ele estava agora adulto e maduro, né? Claro que o rito, daí quem gosta de estudar tem que pesquisar na internet, né? Mas me parece que
entregavam ao jovem toda uma indumentária própria para se usar, né? Umas faixas pretas, que se chamavam, como que é o nome tefilim. Também entregavam um pano que se colocava sobre os ombros com duas pontas e franjas, que se chamava talit, e entregava ao jovem a Torá para que ele pudesse ler publicamente pela primeira vez a palavra de Deus. Então ali ele era considerado maduro, adulto. E olha que o evangelho de hoje diz que José, sua esposa, e o menino que já estava em idade adulta, foram cumprir a obrigação religiosa. Aqui mostra a autoridade de José sobre sua família, para ser pai e mãe, e para honrar o pai e mãe, isso não tem data de validade. Deu 18 anos, então não precisa mais honrar pai e mãe. Não, Jesus estava na maioridade religiosa e social do seu tempo, e ele foi junto de seus pais, Então nós vemos a obediência da família a Deus. E a liturgia de hoje vem nos levar à reflexão, de como nós estamos exercendo o nosso ofício enquanto família, olhando como modelo a família de Nazaré, Quais os ofícios que nós temos no seio familiar, Ofício paterno, o pai, a mãe, o filho, o esposo, a esposa, Você pode só ser filho, mas você pode ser pai e esposo, Você pode ser pai, esposo, e enfim, o que você é hoje, Eu sou filho, Você, o que é? Pai, mãe, filho, esposo. Como você tem exercido esse ofício? Padre, mas qual é o modelo? Às vezes a gente olha alguns sociólogos, A gente fica vendo rede social e a gente vai adotando alguns padrões de vida para nós. E nós cristãos, nós temos como padrão de vida a família de Nazaré, nada além disso. Nada além disso. Você que é mãe e esposa, olhando para a Virgem Maria, você está igualzinha a ela? No seu jeito de ser, nos seus sentimentos, no seu jeito de agir, no seu modo de educar. Você que é pai, olhando para José, está a tal altura de santidade deste homem? Você que é filho, olhando o menino Jesus, você procede e age tal como Jesus, o menino, assim procedia? Para a gente refletir. A gente dá às vezes a impressão nesse evangelho que Jesus ele foi mal criado com Maria. Às vezes a impressão, Maria chega: meu filho, por que agiste assim conosco? Nós estávamos angustiados te procurando 3 dias. E Jesus disse: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? Na verdade, aqui é um ensinamento para nós, que a obediência a Deus está acima de qualquer outra obediência, de modo que se meu pai ou minha mãe me induzir ao erro, eu devo desobedecê-los para obedecer a Deus. Aqui que está dizendo o evangelho, é esse o sentido, Jesus disse: mãe, eu devo obediência a alguém que é maior do que vocês, que é o Pai que me enviou aqui. Eu tinha que cumprir o que eu tinha que cumprir, eu fui cumprir no templo. Agora eu vou voltar com vocês para Nazaré. E o texto diz que eles voltaram para Nazaré, e Jesus era obediente a Maria e a José. O termo grego, é muito interessante a Bíblia, O termo grego obediente que está aqui no Evangelho, é o mesmo termo que está escrito na leitura da carta aos Colossenses, que diz da esposa
em relação ao esposo. Na verdade não é obediência, é submissão. O verbo grego submeter, hipotassomai, que significa o quê? Olha, o menino Jesus era submisso a seus pais, e Jesus é Deus, né? Deus é menor do que Maria e José? Não, mas Deus, na pessoa de seu filho, ele foi solícito, é esse termo que usa o texto bíblico na segunda leitura, a José e a Maria, no sentido de estar em comunhão, de ser suporte, de ser auxílio, né? Nós olhamos a missão dos esposos, né? Dos esposos, o homem e a mulher, não existe uma certa hierarquia tirânica, não é isso que o texto bíblico sugere. Quando diz mulher e esposa, sede solícitas com vossos maridos, é para que a mulher enxergue no homem, né, a pessoa de Deus Pai, e o homem deve exercê-lo de maneira promissora, isso no lar. Olha que responsabilidade, a figura paterna, né? O respeito, e nós vemos que no mundo de hoje tem uma perversão da família, mulheres que hoje são como pais de família, e homens que viraram donas de casa. O homem tem de ser a presença de Deus Pai, e a gente vê homens que não vão na igreja, que não levam os básicos e mínimos preceitos religiosos a sério. Que exemplo tem sido, né? Pais que brigam, discutem na frente dos filhos. Ora, será que José e Maria assim faziam? E tanta desordem, filhos que tratam os pais como amigos e colegas. Olha, um pai e uma mãe são chamados a ter uma relação, né, fraterna, de intimidade com o filho, sim, mas continuam a ser pai e mãe e não amiguinho ou colega. Isso deve ser prezado. O respeito, a dignidade, a reverência, no jeito de falar, no trato, né? Eu, por exemplo, antes de entrar no seminário, eu não tinha costume de pedir a benção para minha mãe. Porque a gente é o que a gente recebe em casa. Você vê criança falando palavrão, escutou de algum marmanjo em casa, primeiramente. Porque depois se fala isso em casa e é repreendido, não fala mais, né? Eu não fui educado a pedir a bênção, eu fui aprender isso aí no seminário, né? No seminário eu fui aprender isso, eu via os outros seminaristas, né? E eu passei a fazê-lo. É questão de hábito, de valores cristãos, que às vezes a gente vai se deixando perder, né? Hoje eu chego em casa, peço para minha mãe: mãe, benção mãe, aí ela vem e me abençoa, e daqui a pouco, benção padre, e eu a abençoo, porque também sou autoridade espiritual pelo ministério sacerdotal. E nós vemos que esses valores vão se perdendo, e nós somos convidados hoje a olhar para a Sagrada Família e recuperar isso que está se perdendo. Ai padre, mas o mundo é outro, né? As famílias, não sei o quê. Não tem as famílias, tem a família de Nazaré e a minha família, e eu faço o que eu bem desejo e delibero com a minha família. O modelo é Jesus, Maria e José, né? É isso que a liturgia de hoje tem feito, rezar juntos. Hoje em dia sentam na mesa, né? Cada um com o seu celular. Eu fico lá na casa da minha mãe, minha irmã vive, o meu sobrinho senta e já pega, né? Aí ela pega, tira o celular, e tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Não é que o Evangelho de Jesus era obediente aos pais? Não convivem, né? Cada um vai tomar refeição num lugar, um na sala, assistindo, né, o Globo Esporte, né? O outro na cozinha, o outro escutando música em outro lugar, e não vivem mais essa comunhão, não se reúnem. Quando estão em família, na verdade estão com outras pessoas que não estão ali. E depois, quando perde a família, aí dá baixaria no velório. Quando alguém dá gritaria no velório, é porque não amou enquanto podia o familiar. Então a gente hoje, a palavra é muito provocativa hoje, minha gente.
provocativa, o perdão. Olha, segundo a leitura de hoje, o perdão, revestivos de misericórdia, paciência, né? Ontem a Dona Maria das Graças e o senhor Ebir, que são os pais da Andréia, fizeram 50 anos de vida conjugal. Estavam bonitões assim, né? Eu falei, olha, e eu perguntei para ela, né? O que precisa para chegar aos 50? Ai, padre, precisa às vezes deixar de lado muitas coisas. Eu falei, precisa ter paciência, né, Dona Maria das Graças? Ah, padre, paciência. É isso mesmo, que se não tiver, cada um vai para um canto. Quanta gente, casal que briga e fica dias, semanas e meses sem se falar, chegam até a um ir dormir no outro quarto, na sala, né? Quando um sai do quarto, que é o altar do casal, o diabo deita junto. Perdão, tem que conversar, tem alguma coisa que não está legal? Acende uma vela, reza, vamos conversar, escute, reflita, né? Hoje os filhos não escutam os pais. Meu pai é de outro tempo, outra geração, não sei o que. Escuta, né? Escuta, reflita, vai fazer sentido. Escute os pais, que depois de Deus são as pessoas que mais te amam. Escute, reflita. As pessoas não conversam mais, né? E São Paulo diz assim, sejam suporte uns aos outros, ajudando. Olha, minha gente, nós vemos crescer o número de suicídio juvenil, e os pais muitas vezes vão descobrir que os filhos não estavam bem quando os filhos estiverem mortos. Tem acontecido. Sabe o que falta? Conversa. Não tem ouvir, não tem falar, não tem conhecimento um do outro, não sabe o que o outro sente. Os pais têm que acompanhar os filhos no tudo que eles estão vivendo. É missão de vocês. Padre, às vezes também na minha casa, minha irmã às vezes ela fica, há muita coisa para fazer. Eu sei que não é fácil, né? É trabalho, é conta para pagar, é preocupação, é filho, é escola e não sei o que. Azar de vocês, podia ter sido freira ou padre, não foram. Tem que fazer todas as incumbências e bem feito. Tem que fazer. Ninguém pegou ninguém e foi lá e engravidou. Fez porque quis. Cumpra de maneira primorosa o que você assumiu para você, né? Ninguém pegou ninguém e levou na frente do altar para casar, igual antigamente que pegava espingarda, né? Não tem mais isso. Foi porque quis. Agora faça bem feito. E nós olhamos muitas vezes que não tem sido feito bem feito. O mundo de hoje, minha gente, está desse jeito, decadente, é porque a família não está bem, com certeza, né? Quando a família está bem, isso reflete a consequência, primeiro é na sociedade. Se a sociedade não está bem, é porque a estrutura familiar não está bem. Falta perdão, ouvir, falar, né? Então, Deus nos entregou essa igreja pequena, né? Olha, minha gente, qual que é o mandamento máximo que Deus nos entrega? O amor aos inimigos. Esse é o mandamento máximo, não é? Só que não é fácil, não é fácil. Por isso Deus te deu algumas pessoas para você testar o ato de amar. E sabe quem são estes? A turma lá de casa. Você tem conseguido amar? Quanta gente tem na sua casa? 1, 2, 3, 4 pessoas? Quantas? São esses, para você exercitar. Você está passando dessa lição? Na paciência, na ajuda mútua, no suporte, no sustento, na oração, na intimidade. Passou desse estágio? Tem outro, amar aqueles que estão à sua volta, no seu trabalho, na igreja, né? Tem gente que já fica travado nessa catraca. Conseguiu amar nessa dimensão um pouquinho maior? Aí Deus te entrega outra incumbência. Agora você precisa amar seus inimigos. Conseguiu isso? Então você já pode ser canonizado. É isso. Então exerçamos o nosso ato de amar com aqueles que Deus nos entregou para amar. São aqueles que estão em casa, né?
nos esperando. Que Deus nos ajude. E nós vemos esse trajeto dessa caravana, vai e vem, né? Para Jerusalém, para Nazaré. Nós vemos aí o retrato da caminhada humana. A vida humana consiste em muitos desafios, de perdas e ganhos, de angústias, como Nossa Senhora viveu, e ainda assim se manter em Deus. É o grande desafio de ser família que Deus nos entrega hoje, que nós reflitamos, Deus nos ajude. E o desejo maior de pais é que seus filhos estejam nos céus, né? Hoje, se Jesus voltar para seu filho, ou também filhos em relação aos pais, para seus pais, seu pai, seu filho, sua esposa, sua família, está no céu hoje? E padre, não sei não. Então você é convidado a ser instrumento de santificação para o seu lar, de maneira persistente, insistente, né? Tem gente que vai conhecer a Jesus depois de mais velho e educou os filhos do jeito do mundo, né? Tem muita gente que vem no confessionário e fala: padre, se eu tivesse essa mente, esse conhecimento de Deus que eu tenho hoje, lá atrás eu teria educado meus filhos na igreja. Por isso que eu falo, tem as crianças aí, né, que ficam andando, né, que estão por aqui, tragam a igreja, né? Claro que se der muita baixaria, também seja prudente, tem as portas, fica na porta, dá uma saidinha, né, mas traga para a igreja, traga. E aí tem gente que fala: se eu pudesse eu tinha feito. Agora o que você tem a fazer? Terço na mão, joelho no chão. Não desista, você tem autoridade sobre os seus filhos. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho na nossa missão enquanto membros da família que Deus nos concedeu. Ser pai, ser mãe, ser filhos, ser esposo, ser esposa.